Senhor, crianças! Bom dia! Tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam ótimos. A tia também está bem. Hoje a nossa lição é de número 4. Pois é, e o tema da nossa lição é o seguinte, ó, livres em Cristo. E nosso texto base, ele se encontra lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Isso mesmo, é só um. Mas olha, deixa eu te dar uma dica. Se vocês quiserem ler a cartinha todinha aos Gálatas, vocês podem ler, tá bom? Mas o nosso texto base, ele tá lá em Gálatas 1, 6. E o versículo do dia, ele se encontra em Gálatas 5:1. Vamos ler com a tia? Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso, continuem firmes como pessoas livres. Pois é, esse trimestre a gente está estudando sobre as epístolas, né, as cartas, né, que foram enviadas às igrejas. E hoje a gente vai falar sobre a carta, né, que tem sido considerada a carta magna da igreja. E aí vocês vão me falar, segundo alguns autores, claro. Aí vocês vão me perguntar, tia, o que é carta magna? Deixa eu explicar. Carta magna é uma expressão em latim que significa grande. E significa que ela é muito importante a ponto da gente, como é que a gente vai dizer? A gente considerar como se fosse quase que lei, não lei, mas tipo uma constituição. Mas enfim, o principal argumento dessa carta, né, a carta aos Gálatas, é o seguinte, é a liberdade. Aí você vai falar assim, liberdade, tia? Liberdade o quê? Defesa da liberdade de nós como cristãos em relação ao judaísmo. A gente vai explicar melhor, a gente vai entender melhor por que isso. Então vamos lá. Bom, a carta, né, enviada à Galácia, né, que era o nome da região que Paulo enviou, foi mais ou menos na época que ele estava na primeira viagem missionária dele. E o que acontece? Nesse momento, o Império Romano ele estava em expansão e o cristianismo estava em expansão dentro do Império Romano. E como vocês já devem ter ouvido falar sobre isso, o Império Romano ficou grandão, literalmente. Ele dominou vários vários territórios, vários povos. E com isso o cristianismo foi se difundindo também. E aí o que acontece? Muitos não-judeus começaram a se converter. E aí essas pessoas eram chamadas de gentios, tá bom? Não esqueçam disso. E aí o que acontece? Os judeus, né, que eram convertidos ao evangelho, né, de Jesus Cristo, eles começaram a, assim, se perguntar, mas essas pessoas que não são judeus, eles têm que fazer, né, as nossas práticas, né? Eles têm que fazer tudo que está na lei de Moisés também. E isso começou a gerar um burburinho. Mas Paulo escreveu que essa não era, como é que eu vou dizer, a verdadeira mensagem do evangelho. Que era o seguinte, que o sacrifício de Jesus na cruz tornava a gente livre. Era isso que libertava a gente do pecado. Liberta, né, no caso. Só que falsos mestres começaram a se levantar. Para quê? Para começar a literalmente falar mal de Paulo e das coisas que ele falava para o povo. E aí eles acusaram Paulo de duas coisas. A primeira era que ele não era um verdadeiro discípulo de Jesus. Olha só, gente, como é que as pessoas fazem, né? E aí Paulo, né, sabendo disso, ele foi lá. Vamos lá comigo, lá em Gálatas 1:11, e olha só o que ele escreveu na carta, porque ele sabia que as pessoas estavam falando isso dele, que ele não era um verdadeiro discípulo de Jesus. Olha só, vamos lá. Gálatas 1:11. Caros irmãos, quero que saibais que o evangelho, por mim ensinado, não é de origem humana. Ou seja, ele aqui já diz que não é o homem não foi o homem que o chamou, foi Deus, Jesus Cristo o chamou. Então, isso que estavam falando dele, que ele não era verdadeiro discípulo de Jesus, já caía por terra, porque ele já falou, o evangelho que eu ensino não é de origem humana, ou seja, gente, era divino, ele vinha de Deus. E a outra acusação, né, que esses falsos mestres levantaram contra Paulo foi a seguinte, que ele ensinava o evangelho que não era verdadeiro. É mole, gente? Pois é. E aí, eles diziam assim, não, o que Paulo está ensinando a vocês é errado.
E assim, vocês têm que fazer as práticas e ver os ensinamentos só da lei de Moisés. Só que não era bem assim. Não era bem assim. O objetivo, né, de Paulo, ao escrever a carta aos Gálatas, era alertá-los a respeito disso. E alertá-los que nenhum gentil, nenhuma pessoa que se convertia, nenhum não-judeu, né, precisava realizar todas aquelas práticas que eram ligadas aos judeus, né, à lei de Moisés. Porque a salvação vinha por meio de Cristo, da nossa fé, que Cristo se sacrificou na cruz para nos salvar. É isso que salva a gente. Então, por causa da graça, né, de Deus, a gente se tornou livre do pecado. E assim, a gente tem essa liberdade por meio da fé em Jesus Cristo. E não pelo que a gente faz. Não é pelas nossas obras. É pela nossa fé. Claro que a gente tem que fazer obras, né? A gente tem que praticar boas ações. Mas a gente tem que ter fé. Que quem salva a gente do pecado é Jesus. E isso também não quer dizer que a gente tem que deixar de lado tudo aquilo que a gente aprendeu da lei de Moisés. A gente tem que ter em mente que nós somos libertos do pecado por Jesus Cristo e temos que andar corretos. A gente não pode achar que pode fazer tudo. Não é bem assim. A gente tem que não mentir, a gente não pode desobedecer nossos pais, a gente não pode falar palavras feias. Pois é, não é assim. A gente não pode pegar algo do coleguinha sem avisar ele, porque olha só, gente, assim, só porque a gente é livre, não é livre de responsabilidade, não é livre do jeito negativo, é livre no sentido de nós estarmos livres do pecado e temos acesso a Jesus Cristo e a gente tem a salvação, tá bom? E, bom, quanto mais a gente estiver perto de Jesus, mais livre a gente está do pecado, tá bom, galerinha? Hoje a nossa aulinha é essa, vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada, Senhor, por mais uma aulinha da EBD. Senhor, agora eu quero te agradecer pelo Senhor ter enviado Jesus para nos libertar do pecado. Senhor, nos ajude a ter mais fé. Senhor, quero lhe pedir, Senhor, uma bênção especial pelo nosso pastor, pela nossa liderança, pelas tias de EBD, pelos pais e pelas mamães, pela família de cada aluno. E, Senhor, toma, Senhor, cada criança que está assistindo agora, Senhor, toma os coleguinhas deles. E em nome de Jesus é que eu te peço e agradeço. Amém.